Esse programa é muito interessante porque vai mostrar para vocês uma tentativa de explicação da origem dos evangelhos, o ano em que eles foram redigidos e a interdependência, digamos assim, de um para o outro. Ora, se esse evangelho foi escrito 30 anos depois daquele, a grande pergunta é: esse que foi escrito de forma mais tardia, levou em conta aquele outro mais antigo como fonte? Ele se inspirou, ele leu? Há muitas teorias a respeito disso. Não vamos citar todas, mas vamos citar uma das mais aceitas. Eu repito, o que vai ser colocado aí diante do seu televisor, computador ou celular é uma tentativa de explicação da origem dos evangelhos. A época, o ano, mais ou menos, em que eles foram escritos. Mateus, redigido em aramaico ou hebraico, o aramaico é uma corruptela, uma forma mais atualizada ou um pouco arcaica, depende muito dos estudiosos, mas o aramaico é um tipo de hebraico. O primeiro evangelho a ser redigido, anos 50. Esse evangelho se perdeu depois que foi traduzido para o grego. E essa tradução do Evangelho segundo Mateus, do hebraico ou aramaico para o grego, aconteceu no ano 80. Antes disso, foi redigido o Evangelho segundo Marcos, foi escrito em grego entre os anos 65 e 70. O terceiro evangelho a ser redigido foi o Evangelho segundo Lucas, em grego, na década de 70, provavelmente o ano 75. Então vejam que o Evangelho segundo Marcos, redigido depois do Evangelho segundo Mateus em aramaico ou hebraico, foi levado em conta pelo evangelista Mateus, ou por quem o redigiu no ano 80, traduzindo o Evangelho segundo Mateus de hebraico ou aramaico para o grego, já que no ano 80 já havia o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo Lucas, ambos em grego. Uma tentativa de explicação é que o Evangelho segundo Lucas levou em conta o Evangelho segundo Marcos na sua redação. Já a tradição joaneia, o Evangelho segundo João, foi escrito, ou teria sido escrito, em grego perto do ano 100. Uma tradição toda à parte, porque, como nós já vimos, o esquema do quarto evangelho é bem diferente do esquema, do esqueleto, do roteiro, da ordem considerada pelos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos. Aqui está, então, vocês estão vendo agora todo o esquema quando cada evangelho foi redigido. Primeiro evangelho redigido não foi o grego, foi o evangelho em aramaico ou hebraico de Mateus, no ano 50. Esse evangelho se perdeu. Mas antes de se perder, ele foi traduzido para o grego, mas só na década de 80. Antes de o evangelho de Mateus ser traduzido para o grego, 2 evangelhos foram redigidos. Marcos, em grego, entre 65 e 70, e Lucas, em grego, no ano 75. O último evangelho a ser redigido, João, no final do século I, em grego, uma tradição diferente, a tradição joaneia, que vem de João, porque o esquema do quarto evangelho difere em muito do esquema mais ou menos comum aos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, por isso chamados de sinóticos.